Olá, turminha, tudo bem? Voltando agora para o nosso próximo vídeo, tá? Agora com o conteúdo de geografia, tá? E a professora vai orientar vocês o que vocês vão ter que fazer, tá? Na aula de geografia. Bom, turminha, em geografia, vocês vão abrir o livro de vocês lá na página 299, tá? Na página 299. Nós também vamos entrar com as atividades finais do capítulo, tá? Na página 299. Então, turminha, o que nós estudamos durante este capítulo 8, né? O conteúdo de geografia. Nós estudamos aí, turminha, sobre os recursos da natureza, tá? E as matérias-primas. Então, o que foi falado, né? Foi falado sobre... se vocês olharem lá, foram falados sobre recursos naturais renováveis e não renováveis. Nós falamos um pouquinho sobre matéria-prima, né? Alguns produtos aí. Nós falamos um pouco da agricultura, enfim. Trabalhamos esses conteúdos aí no decorrer do capítulo. Relembrando lá, turminha, já que a gente vai ter que fazer as atividades finais, né? Para que nós possamos lembrar um pouquinho de tudo que já foi estudado no decorrer deste capítulo. Vamos lá. Primeiro, a gente vai tentar lembrar lá o que é, vamos lá, recursos renováveis, tá? Então, os recursos renováveis, tá escrito assim, ó, que eles podem ser naturalmente, os renováveis, tá? Eles podem ser naturalmente repostos após serem extraídos pelas pessoas, ou seja, eles não se esgotam, tá? Por exemplo, o sol, o vento, o solo, a água, tá? Ele sempre pode ser reposto, né? Após serem extraídos, após serem usados, ok? E são recursos que não se esgotam, tá bom, turminha? Sempre tá dando para usar. Agora, os recursos não renováveis, tá? Eles não podem ser repostos, tá? Pela ação humana, igual fazemos lá com o solo, com a água, não pode ser reposto. Por quê, né? Porque os recursos não renováveis, turminha, eles demoram milhares de anos aí, ó, milhares de anos eles demoram para quê? Para que eles possam se formar. Por exemplo, olha lá, a gente tem um exemplo do que, ó, o petróleo, nós temos exemplo do carvão, nós temos o exemplo do gás natural, enfim, mais alguns outros aí, né, que são produtos não renováveis, porque eles demoram aí milhares de anos para poder se formar, tá? Diferente do renovável lá que pode ser reposto, ok? Falamos um pouquinho sobre matéria-prima. O que é a matéria-prima, turminha? Para quem não lembra, vamos lá. A matéria-prima é o quê? É o nome que a gente dá, né? Na verdade, a matéria-prima é o nome que a gente dá ao recurso natural do qual é feito, turminha, algum objeto, né? Então, assim, o homem pega algo natural, tá? Que dê para fazer algum objeto ou algum produto, né? Com este recurso aí natural, tá? Isso é chamado de matéria-prima, quando dá para fazer algum objeto ou algum produto, né, sendo utilizado lá o recurso natural, ok? Então, turminha, relembramos um pouquinho então sobre isso, né? Vocês aprenderam também sobre os recursos naturais do extrativismo mineral, né? O extrativismo mineral são aqueles que são formados o quê? Por rochas, né? Lembra que nós aprendemos, né? E as rochas elas são compostas, né, por minerais, né? Por isso que é chamado de extrativismo mineral, né? Então, nós falamos um pouquinho sobre o extrativismo
E, turminha, relembrando lá, né? Esses minerais, ele tem uso e eles têm um uso econômico, né? Eles têm um uso econômico e também eles são extraídos para fabricar diversos produtos. Lembra os produtos que a professora Moça falou para vocês? Que dá para fazer eletrodomésticos, dá para fazer automóveis, dá para fazer celulares, enfim, tudo com este recurso, tá? Do extrativismo mineral, dá para fazer, ok? Então tem esse, nós aprendemos. Falamos um pouquinho também sobre os recursos naturais do extrativismo vegetal, né? Que esse daí, o vegetal é quando quando ocorre, né? Que é da matéria-prima, aquilo que eu falei para você, que é matéria-prima, né? Eles pegam um produto, eles pegam algo da natureza e se transformam o quê? Em algum produto, um objeto. Isso eles pegam é chamado de extrativismo vegetal, ok? O que chamamos também de matéria-prima, ok? Então é isso, turminha. Recursos naturais, o extrativismo mineral também, né? Nós aprendemos também o do extrativismo minerais, é que nós falamos sobre a caça, sobre a pesca, como é que era. Lembra? Que essa era de umas atividades mais antigas que já vinham lá do ser humano, quando usava a caça e a pesca para poder eles sobreviverem, né? Que a pesca ela podia ser realizada de forma artesanal, lembra disso? Que era artesanal, que era em pequena escala, e também poderia ser feito de uma forma comercial. Comercial é uma quantidade maior, né? Uma quantidade maior aí de captura desses animais, ok? Então falamos sobre o extrativismo animal, né? Bom, alguns recursos naturais, falamos também, pecuária, né? A pecuária que é a atividade que envolve a criação de animais domésticos, né? Para quê? Para que possa se obter alimentos, né? Como a carne, o ovo, o leite, enfim, para poder aí fabricar os produtos, ok, turminha? Então falamos sobre isso. Pedi para vocês também fazerem na experiência do feijãozinho, né? Como plantar o feijão, fizemos também. Enfim, foi isso, turminha, que nós aprendemos aí no decorrer deste capítulo 8, tá? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer algumas atividades relacionadas a tudo isso que eu falei para vocês, né? Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço que vocês leiam novamente o conteúdo para poder lembrar com mais atenção. Se porventura vocês não conseguirem fazer alguma questão, depois vocês sinalizam para a professora, tá? Mas façam, tá? Então é isso, turminha. Dá início aí às atividades finais do livro, relembrando aí que nós estudamos no capítulo 8. Ok, turminha? Então é isso. Um beijo para vocês e até amanhã, turminha. Fiquem com Deus, tá? Tchau!